Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Café com Gisele Simões. E hoje nós estamos com uma pessoa pra lá de especial. A vida dele literalmente é movimento. Ele inspira a gente a sair do sofá e se movimentar. Ele é formado em Educação Física e Personal em uma das melhores academias de Marília. Thiago Moraes. Muito obrigado, Gi, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui, né? Contar um pouquinho da minha história e, através dela, inspirar outras pessoas. Com certeza, Já adianto que foi uma correria, igual você falou, minha vida é movimentada, mas eu tive o prazer de aceitar esse convite, né? E contar um pouquinho, não tudo, né? Porque a minha história, assim... A gente vai querer saber tudo, Thiago. Eu vou contar um pouquinho de quem é o Thiago, né? E como que eu cheguei até hoje, graças a Deus, aí onde eu construí um nome, uma marca. Justamente. Hoje, vai ser um prazer trocar esse bate-papo com você aqui, tomar esse café. Vambora. Que delícia. Thiago, então, vamos começar assim pela educação física. Qual foi o início dessa escolha na sua vida? Como poucos sabem, né? Eu nasci e fui criado em Galha, né? Desde pequeno, eu sempre fui do esporte. Eu sempre gostei de praticar esportes, né? Eu sempre fui da área do futebol, que na nossa época, lá na nossa cidade, é o que tinha, né? Na época. Gente, Thiago é amigo, tá? Só pra vocês entenderem que a conversa aqui é nível de amizade. Eu, até então, na época, era o professor Beto, né? Que tinha a escolinha lá, sem nenhuma... treinava porque a gente gostava, sem nenhum objetivo de fazer nada além de treinar mesmo, né? Aí, com o passar do tempo, eu fui querendo adentrar mais nesse meio, né? Querendo ser qual que é o moleque que não quer ser jogador de futebol, né? E eu fui treinando, presenciei e participei de algumas peneiras também, né? E eu não tive tantos... Na época, o futebol ele era mais complicado em relação ao que é hoje, porque era muito físico, né? Sim. E eu sempre fui magrinho, mirradinho, assim, então eu saía atrás, né, das outras crianças, dos outros moleques da minha idade. Por conta do porte. Por conta do porte, E eu entrei na faculdade de Educação Física em si, para ser... Porque até então não tinha conseguido ser jogador, né? Eu lembro que meu pai falou assim para mim: Thiago, a gente está indo para o nosso último teste. Eu já estava com os meus 16 anos já. Ele falou assim: é o último, aí se não virar nada, a gente vê o que a gente faz. E realmente não virou nada, né? Eu não tive a chance que muitos garotos buscam, né, da minha idade. Já estavam com a idade um pouco já avançada, apesar de hoje existir casos de profissionais de futebol já mais velhos, né, depois dos 25 aí conseguiram se profissionalizar, mas não era o meu caso. Eu optei por entrar na faculdade de Educação Física porque eu queria ser técnico de futebol. Mas você falou que seu pai falou aos 16 que era o último teste. Como que você lidou com essa informação? É que, na verdade, foi assim, Gi. Porque você falou e parece que... Lá em Galha, na minha família nunca foi assim. A gente sempre foi de classe baixa, né? Vivia com o mínimo. Meu pai e minha mãe... Eu vou chorar. Ai. Meu pai e minha mãe fazia... tentava dar o melhor pra gente, né? Então... Com as condições que a gente tinha, eu decidi estudar. E para mim não foi fácil, porque é um sonho, né? Hoje por um moleque que pensa em ser jogador de futebol, se deparar com uma situação onde ele tem que fazer uma escolha entre, tipo, se você quer aquilo ali para sua vida, você tem que entender que é um processo. Hoje tudo é um processo, né? E também ir para peneira e tudo mais tem um custo, né, Thiago? Tem. E a gente não tinha condições. Na época, meu pai tentou buscar ajuda, assim, de parceiro, porque meu pai jogou por, sei lá, muito tempo a várzea daqui de Garça.
E eu, me espelhei no meu pai. Meu pai é meu espelho, né? Sim. Então, eu quis entrar na faculdade de Educação Física para ser técnico de futebol, meio para que dar sequência a um sonho meu que não era... Legado. Eu queria estar no meio do futebol. Uhum. Aí, no meu segundo ano de faculdade, conheci o nosso professor, o Luiz Gustavo Fortunato, que foi um cara que, assim... porque, assim, ó, na faculdade, tem a matéria de musculação, porém, se você não sair dali e procurar uma especialização, se aprofundar mais sobre o assunto, você vai ficar só com o que a faculdade oferece. Que é um conhecimento legal, só que, assim, não é o suficiente para você mostrar para o mercado de trabalho hoje, né? Então, É o básico. É o básico. Aí eu conheci o professor Luiz Gustavo Fortunato. Uhum. Ele me ensinou o que é, de fato, vivenciar da musculação, vivenciar da educação física, né? E eu lembro que, na época, ele falava assim para nós, né? Porque ele perguntava o que a gente queria com a educação física. E até então eu queria ser técnico de futebol. Quando isso começou a mudar? Foi em 2013. No primeiro ano, segundo O ano da faculdade? primeiro ano eu entrei na faculdade em 2012. Com esse pensamento, Com esse pensamento. esse sonho. Com 19 anos era assim, eu vou atrás. Tinha oportunidades, mas assim, faltava aquele, né, empurrãozinho. Aí foi onde nesse tempo, no segundo ano, mais precisamente no terceiro semestre, porque 2019, 2 semestres, né, no terceiro, 2020, eu acabei conhecendo o professor. Ele, eu costumo dizer que foi a paixão à primeira vista, assim, né? Por quê, hoje? Porque eu percebi que com a musculação eu conseguiria trabalhar na área da preparação física dentro do futebol. Ou Ainda seja, pensando no futebol. a ideia foi essa. Uhum. E assim, até então eu respirava futebol. Sim. Eu gosto de jogar nos meus domingos aí, mas assim, hoje nada, mas vou chegar lá. Aí ele, na época, tinha um estágio. Ele ofereceu até um estágio para nós. Tinha um estágio obrigatório na época da faculdade, que você precisaria cumprir ali dentro do laboratório. E tinha uns extracurriculares que a gente optava por fazer. E ele tem ainda hoje, né, uma academia dentro de Marília. Assim, um estúdio dele, né, particular. E ele ofereceu pra gente ir lá fazer. Só que como, igual eu falo, a gente era de uma cidade que tinha pouco recurso. Realidade diferente. Eu lembro que pra gente vir estudar com ônibus, a gente teve que fazer uma carteirinha e esperar para ver se as pessoas que tinham se interessado pelo transporte, se todas elas iam adquirir o transporte em si. Porque tinha pela prefeitura e tinha os que a gente chama de particular, né? E, particular na época era muito caro. A faculdade era também muito caro na época. Eu era balconista de farmácia, na farmácia da Paola. Então, assim, ia chegar um momento que eu tinha que escolher trabalhar de CLT e estudar à noite, ou vivenciar, talvez, num estágio dentro da área da educação física, enfim. Foi naí que, no primeiro ano de faculdade, uma coisa que eu esqueci de falar, na época, a mensalidade da faculdade era R$ 517. Lembro como se fosse hoje. Eu tinha um salário de 620. Contado. Eu ajudava minha mãe na internet. Sobrava... Sempre bom filho, né? Sobrava uns trocadinhos. Beijo pra Mônica. Sobrava uns trocadinhos pra gente se divertir no final de semana. Na mesma avenida, sentado no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, falando dos mesmos assuntos. Isso daí é uma cidade que eu adoro, eu amo de paixão. Me ensinou muito. Foi dali que surgiu o Tiaguinho, na verdade, né? Que até então todo mundo me chamava de Tiaguinho. E aí meu pai falou assim, não, é muito, muito caro, né? Meu pai, de novo, pegou
meio com um pouco dos contatos dele, né? E foi atrás do senhor Márcio Mesquita. Um beijo, seu Márcio. Sou muito grato, dono da Unimar. Uhum. Queria de qualquer jeito, meu pai com um sapatão no pé, calça jeans. Meu pai queria de qualquer jeito uma reunião, conversar com ele, pedir para ele talvez uma ajuda, né, para abaixar um pouco, sei lá. Eu sei que na época não existia isso. Mas Deus é tão bom, Gi. Não tenho dúvida. Costumo dizer que Deus é tão bom assim, quando as coisas é para acontecer, ela acontece mesmo, né? Tem força. Meu pai, ele conseguiu. Nesse dia ele estava tão tranquilo assim, o senhor Márcio, ele conseguiu uma palavrinha com ele. Na época tinha um financiamento próprio da Unimar que você pagava 40% você pagava 60% e os 40% você pagava depois. Estilo meio FIES, assim, né? Mas próprio da faculdade. Só que com juros menor. Sabe Deus o porquê? Foi o primeiro e o único ano que teve isso. Que coisa, Ou seja, era para eu estudar. Sim. Aí, contei essa parte que é bem importante, né? Aí, igual eu tava falando, eu conhecia o professor Luiz Gustavo Fortunato. Ele me apresentou a academia dele, fui conhecer. E lá eu percebi que eu tava num ambiente onde, até então desconhecido, que eu só treinava assim, mas eu treinava esporadicamente na minha cidade. Mas eu estava num ambiente desconhecido, só que eu tinha certeza de que aquilo ali era para mim, sabe? Já era familiar. Se eu me aprofundasse mais. Uhum. Aí, na faculdade, ele falava assim para mim. Para nós, né? Uhum. Para as pessoas que ele percebia que, assim, de alguma forma, estava de fato interessado no curso em si como um todo, né? Porque, assim, não é só a musculação, tem outras, anatomia, fisiologia, outras matérias que você, teoricamente, você precisa e necessita delas no dia a dia, né? No meu trabalho hoje. Ele falava assim para nós. Se vocês que querem ser personal trainer, viver disso, se vocês serem 10% do que um cara o Rafael Bernardes vocês vão ser personagens de sucesso. Aí eu fiquei naquela, falei, eu quero conhecer esse cara. Isso ficou gravado Ficou pra mim. Quero conhecer esse cara. Porque se o professor fala dele na faculdade, é porque, querendo ou não, ele é bom. Foi alguém bom aqui, né? E, Gi, na época, eu tava na farmácia e surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio no SESI, daqui de Marília, lá de Marília. E eu fui com a cara e com a coragem. Decidi encarar isso, né? As condições não eram favoráveis, mas eu queria. Eu ia ganhar, em relação ao salário, eu ia ganhar R$50 a mais do que eu ganhava na farmácia. Uhum. Mas assim... Já estava no lucro também, entendeu? né? E eu estaria trabalhando em área. algo que já estava na área. Foi aí que eu trabalhei por 1 ano e meio lá. Aí, talvez nessa época, eu tenha tido uma das melhores e maiores decisões da minha vida. Porém, eu precisava dar 3 passos para trás. O Vitor Capial, para mim, assim, para você entender. O Thiago Moraes existiu hoje, a marca Thiago Moraes existe hoje, muito pela minha dedicação, minha força de vontade, mas também porque pessoas me ajudaram no processo. E existem 2 pessoas que, tipo assim, eu vou ser grato eternamente. Chama-se Rafael Bernardes e Vitor Capial. Na época, o Vitor, ele me dava carona para a faculdade. Eu saía 6 horas da manhã,
com o ônibus da saúde lá que sai, né? Aham. Chegava no SESI 7h30. Carona, né? Ficava no SESI 7h30. Fazia minhas atividades ali até 2 horas. Era até 12h30. Mas aí eu assumi uma turma de treinamento, então passei a ficar um pouco mais tarde. O Vitor, ele me dava carona pra faculdade. Sem obrigação nenhuma. Muitas vezes eu ia pra faculdade, né? Muitas vezes a gente batia a mão no bolso. Na época, a bolacha Nikito era que tava estourada, né? Era R$1 na época. A gente não tinha R$1 pra comprar essa bolacha. Pra mim, é que tipo assim... enganar a fome, né? Até chegar ao horário que a gente saía às 11 horas da faculdade e viajava pra Galha. Isso todos os dias. Chegava em Galha meia-noite. Jantava pra poder... No outro Rotina dia pesada. No outro dia, às 5 horas da manhã, tá em pé pra poder fazer a mesma rotina. E o Vitor me dava carona pra faculdade. Eu lembro que nesses momentos de não ter aquele R$1 pra comprar a bolacha, né? O Vitor já fazia dieta. Andava com uma marmitinha de bifum. Tinha uma moça que fazia as marmitas pra ele. E chegava no dia, sobrava, assim. Ele falava assim, sobrou, você não quer aqui? Pô, eu morrendo de fome. Muitas vezes era o que me salvava. Não é vitimismo, não, tá? Não, realidade, É mais né? pra vocês entenderem que o Thiago também comeu do ruim. Passou por dificuldades, né? E eu me orgulho disso porque foi através dessas dificuldades que fizeram eu ter a certeza de que Chegar. eu tô no caminho, vai ser difícil, mas eu vou. Igual eu é o falo para os Thiago meus hoje? alunos hoje, né? Tudo é processo. Se você quer chegar num objetivo, naquilo que você entende ser o seu objetivo principal, você precisa percorrer um caminho e você precisa suportar o processo. E ninguém imagina, né, Thiago? Não. Nem sonha, gente. Nem sonho, Nem justamente. Então é oportunidade, sim, porque é uma história que inspira Sim, outras pessoas. exatamente. E aí ele chegou para mim num dia, falou assim para mim: ô Ti, surgiu uma vaga para você ser instrutor na academia físico. E a academia físico, Gi, só para você entender, era a academia que o Rafa atendia. O Rafael Bernardes, que o professor falou lá na faculdade. Sim, que era referência. Que continua, pô. né? Pra É a vida, né? referência. Pra vida. Aí ele pegou e falou pra mim, às vezes, você tá num lugar onde a marca SESI é muito, muito grande hoje, Forte. né? É muito forte. Porém, você sabe que é um estágio apenas também. E, na época, ele falou assim pra mim, ele falou assim, às vezes, Thiago, é necessário dar 3 passos para trás para poder dar 5, 6 para frente. É uma realidade. Eu gravei isso, Gi, e eu levo comigo em todas as situações da minha vida. Eu gravei esse momento comigo e resolvi falar, não, eu vou aceitar. O mesmo caminho que eu fazia para ir para o SESI, o mesmo jeito que eu fazia para ir para o SESI, eu ia fazer para ir para a academia. Aí foi lá que eu conheci o Rafael Bernardes, conheci o Capial, eu atendia lá também. E Os dois são educadores físicos, são formados em são educação formados, física. os dois. O Vitor estudava comigo na época. O Rafa já tinha alguns anos de formado já. E o Rafa começou também nessa academia como instrutor, antes de se tornar uma referência aí no meio fitness. Aí eu ficava, eu estagiando, né? No horário que ele dava aula, que eu fazia lá, não tinha muito aluno, então eu conseguia observar meio que de longe ele dando aula. Acabava a aula dele, eu chegava para ele e falava assim, o Rafa, para que é aquele exercício ali? Eu meio que fui pegando dele essas coisas assim, grudei mesmo nele de fato. Foi um cara... A oportunidade Foi um que cara você teve, você aproveitou. chato no bom sentido, assim, sabe? Não gostava de atrapalhar a aula dele. Eu sabia que ali é o escritório dele ali, né? Ele tá fazendo o trabalho dele, eu não queria interromper. Mas, assim, para uma aula ou outra, ele... Aí teve um dia
que ele teve dois horários livres, né? Ele ficou por 2 horas conversando comigo sobre treino, sobre o que é ser um educador físico, o que é um personal trainer, enfim. Foi aí que abriu minha mente. E até então, o que era para ser faculdade de educação física para eu ser técnico de futebol, trabalhar com a Essa transformação. A parte de futebol virou minha chave. Aí eu procurei fazer cursos na área, fui me aprofundando mais. Aí, na época, aí eu cheguei a me formar. Aí, na época, Gi, eu tinha... Na formação. Terminou a formação, ainda tinha algo sobre querer ser ainda técnico, ou ali já estava consolidado a ideia que não, eu vou ser um personal. Eu ia trabalhar com a preparação física. Ainda o futebol, ali presente. Porque assim, eu falei assim, caramba, eu posso, através da os atletas de futebol hoje fazem musculação, exercícios mais direcionados, enfim. É um pré-requisito. Se eu trabalhar com isso, pô, eu posso ir auxiliar dentro do futebol, assim, ir pra essa. Só que os planos de Deus não são os nossos planos, né, Gi? Totalmente. Então, assim, só nesse meio tempo aí, eu fui me aprofundando mais e tal. Aí, a oportunidade do estágio, ele se encerrou logo quando eu me formei. Porque aí eu já era credenciado, já era um profissional já da área, porém a academia em si ela não tinha condição de me contratar. Agradeci pela oportunidade, sou muito grato a eles até hoje. E porque foi lá que eu conheci o Rafa, eu conheci o Vitor, que eu vi o que era a musculação. Uma outra realidade você descobriu. Eu vi o que é a postura de um personal trainer. Eu fui pegando, fui me montando. Aí, igual eu falei, sou muito grato a eles por isso, né? E aí, na época, abriu uma academia de rede na minha cidade, em Marília. Na época era Just Fit. E, pô, eu tava no mercado de trabalho recente. A gente sabe o quanto que é difícil você se manter lá. Eu precisava de um trabalho, né? De um registro, de um emprego numa academia que eu queria, né? E eu cheguei nessa academia, fiz uma entrevista. Aí, na época, a gerente ficou de me ligar. Aí eu vi que não me ligava, eu sou muito ansioso, assim, né? Para estar aqui hoje, por exemplo, eu já acordei com náusea, dor no estômago. Eu sou assim, Gi. Eu para qualquer evento. Tem uma ansiedade. Eu tenho uma ansiedade. Tem um pré. Eu sou, Thiago, tá tudo certo. Então, com isso, eu vou chegar nessa parte. Com a musculação, consegui melhorar isso daí, já foi muito ruim. Mas até lá, ok. Então, assim, eu tinha uma certa percepção de que aquilo ali era para mim. Era familiar. Era familiar. Então, assim, eu fui pegando... Só que, na época, eu cheguei para falar com a Valéria, gerente. Ela falou assim para mim, pô, nossa grade de... Porque eu queria saber se eu tinha passado na entrevista, não. Nossa grade de professor, felizmente ou infelizmente, né? Já está completa. Mas não desiste, não. Quem sabe numa próxima oportunidade. Aí eu fiquei... E ela sabia que ela tinha ficado meio que com uma dívida comigo, né? Porque ela até então não estava com a equipe completa. Só que ela, por algum motivo, ela optou por um outro profissional e tá tudo bem também, igual eu falei. Tudo no tempo de Deus, né, gente? Aí eu fui com um aluno só, na época. De personal, tirei da físico e levei para Just Fit. Aí foi o início de tudo. A mudança, virada de chave mesmo. Virada de chave, literalmente. Porque foi aí que era a doutora Bia, advogada, atendia comigo. Ela gostava de fazer uns treinos diferentes. E assim, nada é melhor do que a propaganda
do que a pessoa que faz com você, o personal, né? Ela te indicar. Sim. Ou alguma pessoa da academia ver o seu trabalho. E eu comecei a trabalhar como personal trainer. Fui vendo, minha agenda foi aumentando. Justamente essa pergunta que eu ia fazer. Como que foi o início ali para você entrar no mercado de trabalho? Porque Vou chegar. até você construir o seu nome como é Exatamente. consolidado hoje em Marília, numa cidade grande, né? Porque E você assim, construiu a sua marca. Porque assim, Gi, personal em Marília ou personal no mundo todo tem em qualquer lugar. Eu costumo dizer que assim, ó, todos nós fazemos o feijão com arroz. Mas o que vai diferenciar o meu feijão e o meu arroz, o seu feijão do seu arroz, é o tempero que você usa. Sim. Tem gente que gosta mais do meu tempero. O que seria o tempero? O jeito que eu conduzo a minha aula, o jeito que eu abordo o meu aluno, o jeito que eu converso em relação ao objetivo. Porque assim, Gi, vai chegar uma hora que o seu aluno, aquela pessoa que te contratou, ela vai chegar num dia para treinar e ela não tá afim de treinar. Não é só treinar, né? Não é só treinar. É sobre relação. Interpessoal. Então, por exemplo, vamos supor, vamos usar um número aqui. Você pega hoje um personal com uma agenda lotada, trabalhando hoje full time, ele tem 30 alunos. Imagina você lidar com 30 pessoas diferentes, 30 objetivos, 30 lamentações, porque igual eu te falei... Tem que ser um pouco psicólogo. Eu sou psicólogo, sou personal trainer, sou parceiro de treino, sou tudo. Igual eu tava falando... Um confidente, tenho certeza. Igual eu tava falando com o meu aluno esse dia, ele falou assim, até modelos eu já fui. Mas assim, até chegar no Thiago Moraes, o Thiaguinho, ele ralou bastante. Voltando um pouquinho para trás, né? Na época do estágio, eu lembro que passou por um momento assim, será que isso daqui é para mim? E por isso que eu falo que o Rafa e o Vitor, eles são, assim, foram pessoas que me ajudaram. Cruciais nessa jornada. Nesses momentos onde eu fiquei na dúvida se era para mim ou não, eu conversei com eles, porque assim, a gente conversava bastante, né? Ele falou assim, pô, então quer dizer que... O Rafa, né? Ele é mais durão, assim. Ele falou assim, pô, então quer dizer que qualquer dificuldade que aparecer, você vai desistir? Então, se for para desistir, desiste agora. Eu não tenho uma... Ele falou exatamente isso para mim. Eu não tenho uma palavra, uma frase motivacional mágica hoje para você. Se você quiser desistir, desiste agora. Joga fora. E foi a frase mais motivacional que ele podia usar. Aí ele falou assim, desiste agora. Quantas pessoas gostariam de estar aqui trocando ideia comigo? Quantas pessoas gostariam de estar estagiando na academia? Porque, querendo ou não, a físico, as pessoas que desciam do terminal rodoviário em Marília, dava de cara com ela. Então, ela e a Polisport eram as referências até então da academia, antes de vir as de rede, que foi o que facilitou para nós, né? Então, assim, foi bem complicado. Eu já me deparei com várias situações de dúvida. E aí, será que é para mim? Será que não é para mim? Até mesmo depois de formado. E aí? Porque, assim, Gi, para existir o Thiago, personal, precisa existir agir com dor no joelho, o Rafa... As crenças. O Rafa com querendo emagrecer... A Dona Maria com dor nas costas. Então, assim, precisa existir... E sempre existe. Só que eu volto a falar. Eu estava recentemente no mercado de trabalho. Todo mundo fazendo feijão com arroz. O que eu iria fazer para me diferenciar dessa galera? Você pensava? Eu pensava. Foi em 2016... foi o primeiro ano meu de atendendo credenciado, né? Só que eu atendo desde 2013. Minha primeira aluna foi em 2013. Então, assim, em 2016, em setembro de 2016,
a Valéria, até então gerente da academia, me chamou para eu ser contratado da academia. E aí era mais uma oportunidade dentro de uma academia. O que era para ser o Thiago técnico de futebol, era o Thiago professor de educação física. Personal. Aí eu sabia que eu estava num lugar onde a visibilidade era gigante. Então eu sabia que eu tinha que fazer um trabalho excepcional para as pessoas entenderem que o meu feijão com arroz era melhor temperado, vamos dizer assim. E o nível de personal da academia também? Sim. Né? Eu tava com Já os melhores ali. Então, eu acho que também surge esse medo, não surge? Surge porque assim, A referência era alta. eu via os caras dando aula e de certa forma se copia uma coisinha ali e tal, mas assim, com a inteligência o suficiente para saber que hora e para quem você aplica certas coisas. O time certo. Porque uma coisa que eu vou falar para a galera que tá em casa. O seu treino não é igual o da Gi, não é igual o meu e não é igual a galera que tá assistindo a gente em casa. Então, assim, Personalizado. princípios da individualidade biológica. O que serve para mim não serve para você. Pode ser que sirva para você até um certo ponto, mas, assim, o que é seu, o que é meu, o que é da galera é da galera. Então, assim, eu tinha que dosar, saber com quem aplicar certas coisas, porque, assim, todo mundo não é igual a todo mundo. Sim. E aí a galera foi se interessando pelo meu trabalho, porque eu já fazia um trampo legal para os alunos da academia. Aí as pessoas foram perguntando, como é que eu faço para ter um atendimento particular? Aí foi onde eu fui desenrolando, fui dando uma aula experimental ali, fui dando uma aula experimental aqui, e foi onde eu fui conseguindo crescer a minha Carreira. agenda até então. E eu costumo dizer que sou muito grato, assim, pelas pessoas que vivenciaram esse processo comigo, desde a época da faculdade até a época até os dias de hoje, assim, né? E eu sabia que eu tinha pessoas, assim, que vivenciaram a parte da faculdade comigo, que também precisavam de uma chance, uma oportunidade. Me deram uma oportunidade. Então, assim, o Rafa foi uma pessoa que me entregou um pouco do conhecimento dele na época, que me ajudou bastante. Então, eu queria ser essa pessoa para alguém também. Sim. E escalando, transformando vidas através da minha vivência, né, da minha experiência. Foi quando eu chamei os meninos, surgiu umas vagas de professor na academia. E eu falei assim, bom, você sabe que... Falei para minha gerente na época. Você sabe que as pessoas que vêm de Galha, elas cresceram, né, com o básico. O suficiente para você ser uma pessoa melhor. Sim. Eu agradeço todos os meus professores do Graciema, assim, eu guardo eles com carinho imenso no meu coração. Professor Walter, professor Sandro, professora de História, esqueci. Amélia, professora de Português. Marlene. A Marlene, só que a Norma foi a minha professora. Sim. E, os diretores, enfim. Eu sabia que a gente crescia muito só com o suficiente. Se você queria ser alguém, assim, com maior destaque na vida, você precisaria ir para uma outra cidade, né? Igual o que eu escolhi para Marília. Ter uma nova vivência, né? E eu falei para ela, para minha gerente, falei assim, Valéria, você sabe já que o pessoal de Galha, ela arregaça a manga e trabalha mesmo, né? Vem com vontade. Falou assim, o que você quer dizer com isso? Falei, então, surgiu 2 vagas de professor, eu tenho 2 vagas, 2 pessoas que vivenciaram o ruim, roeram o osso comigo, e nada mais justo do que comer o filé hoje, né? Ela falou assim, então traz aí para eu fazer uma entrevista com eles. Na época foi o Renan e o William. Verdade, o Renan também. O Renan, o filho da
Da Maria. Da Maria do pastel lá. Uhum. Melhor pastel de galha, Melhor Maria, pastel hein? de galha, é. E eu queria os meninos perto de mim, porque foram pessoas que a gente dividia salgado na faculdade. Renan foi meu professor de boxe. A gente dividia salgados na faculdade. A gente tinha... Era eu, o Renan, o William, né, que é o Tota, e o Guto. Era nós 4. Andava junto, assim. E uma semana um pagava o salgado pra galera, outra semana e a gente foi sobrevivendo assim. Uhum. E eu falei pra ela, eu quero trazer eles pra cá, quero que eles vivenciem também um pouco do que é a educação física, né? Uhum. Aí, na época, eu consegui levar eles pra lá e um pouco mais tarde eu levei o Guto. Guto. O filho da Simone. Da Simone. Que tinha, o pai dele foi vereador em Fernão. Esqueci o nome dele. Acho que o Guto eu não me lembro. Mira. Mira, da família Mira. Família Mira lá. Enfim, por que eu cheguei quis contar um pouco disso? Porque o Renan foi uma pessoa igual, a gente fala de influenciar pessoas, né? Uhum. Hoje eu não me considero um influencer, um influenciador. Só que as pessoas, através da minha história, elas se influenciam e buscam... Hoje você vê que você fala assim, hoje eu treino com o Thiago, as pessoas saberem quem é o Thiago, isso é muito gratificante. Mas antes, o Renan foi uma pessoa que ele estava na sala de casa, a gente estava fazendo a inscrição dele no FIES. Uhum. E na época era muito difícil, né? Você fazer a inscrição assim pela internet. E o Renan, a gente estava desde as 9h40 da manhã. Eu lembro, ele olhou pra mim, era 5:45 da tarde. Ele falou assim, pô, Ti, a gente tá desde cedo aqui. Eu almocei aqui, tomei café da tarde aqui. E, cara, é a última chance. Se eu conseguir fazer o FIES, eu vou estudar. Senão, vou, com todo respeito, mas eu vou continuar batendo massa aí. Gi, eu lembro como se até me arrepia de falar assim. Lembro como se fosse hoje. Tava aí dando aquele erro 404. Toda vez, e a tela não carregava nunca. E eu falei assim, então a gente vai fazer uma única vez, assim. Se Deus quiser que você se torne um excelente profissional, é agora. Cara, é por isso que eu falo, Deus, ele rege o que acontece na nossa vida, né? Então, ali foi a última chance que a gente tinha. Colocamos os dados, apertamos em carregar a página. Já abriu, já pediu o cadastro, já... Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava no meu quarto, ele me abraçou, assim, com o olho cheio de lágrimas, tipo assim, vou estudar. Ele também tem aquela gana, tem. né? Aquela vontade Cara, de vencer. Porque, não sei se é... Ele tem essa energia também. Não sei se é característica do pessoal de lá de Galha, né? Acho que sim, viu? Porque, acho que é alguma coisa na água. Porque nós crescemos, igual eu volto falando, nós crescemos com o básico. Uma realidade diferente. Mas o básico muito, muito bem estruturado, bem executado. A prefeitura, na época, tinha... Um lugar de muito afeto, né? Era eles, querendo ou não, por mais difícil que para eles também... a gente veio de uma cidade de 7... Na minha época, tinha 7 mil habitantes. Hoje não tem, infelizmente. Entendeu? Então, assim, pequenininha de tudo, não tinha estrutura para oferecer nada mais além daquilo, né? Então, por isso que a gente foi para a cidade grande. Mas, assim, não sei se é característica, mas as pessoas que saíram dali... sair com uma vontade de fazer acontecer, sabe? De fazer o jogo virar, de mostrar... Tem colegas meus que estudaram comigo que continuam lá ainda, vivendo do mesmo salário, nas mesmas condições. É uma cidade que, assim, eu costumo dizer que é muito boa, assim, para se morar, só que se você quer algo a mais, você precisa ir para fora. Uhum. Eu não conseguiria exercer a minha profissão dentro de uma cidade de 7 mil habitantes.
Sim, e ter essa visão, né? Hoje, 7 mil habitantes é o bairro que eu moro. Sim. Daí para mais, muito mais, inclusive. Então, assim, ali eu percebi que eu estava, pro Renan, eu estava dando uma oportunidade, assim. E foi meu primeiro... Foi a primeira pessoa que se inspirou, assim, sabe, em mim, para poder fazer a educação física. A gente, já na época da faculdade, já bem estruturado, recebi uma mensagem na época para eu tentar colocar era o Felipe e o José, porque os dois eram juntos, né? Gente, Felipe e José, contextualiza. Quem são essas pessoas? Felipe e José, para quem não conhece, são os filhos da Gi. Eles faziam... treinava na época, né, Gi? Nossa. E só que era o José que fazia tratamento hormonal? Que era Não, o Luiz fazia tratamento para crescimento. Para crescimento, A doutora Gesselina. Isso, E a gente sabe o quanto que é importante, né, hoje, para uma criança, o seu desenvolvimento, fazer a prática... A questão do porte. Da atividade físico. física, E eu recebi uma mensagem na época, porque até então, eu sempre tive essa facilidade de me comunicar com as pessoas. Sim. E eu fazia muita amizade por isso. Hoje é muito... Assim, se a pessoa não gosta de mim, eu não sei, eu queria saber... Porque, assim, eu sempre... Você não tem nada contra ninguém. Eu sou, assim... De boa. A pessoa que você tá vendo aqui é a pessoa que você vê nas redes sociais, é as pessoas que você vê longe das câmeras. Esse é o Thiago hoje. Que, na verdade, sempre foi, né? Eu recebi uma mensagem do Felipe e do José para eu tentar colocar ele numa escolinha. Eu acho que o Thiago deve ter entrado em contato com você, né? Aí até então eu era recém-chegado em Marília, só que eu queria ajudar, eu sempre gostei de ajudar. Foi onde a gente levou ele no estádio BL. Eu e o Thiago, a gente ficava assim, enlouquecido com o Felipe. Depois ele fez um tempo, foi pro São Paulo, Santos. Gastei meu salário inteiro em uma semana. É isso, Só que, igual eu volto a falar, as pessoas de Galha, assim, elas sonham diferente, né? É uma união, né? É uma vontade de ver o outro bem. Exato. Se eu tô bem, por que você não pode também estar bem? E eu percebi que, assim, através das minhas oportunidades, eu poderia ajudar outras pessoas. É uma missão. Foi onde eu entendi qual que era a minha missão, de que através da educação física era possível mudar vidas. Eu comecei a entregar isso. Isso já é propósito. Para os meus clientes. Se você quer vivenciar o propósito, você tem que suportar o processo. Sim. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. E em todas as vezes que eu vou trocar uma ideia com um possível cliente novo, ou até mesmo com um aluno meu que já está há um tempo comigo, eu sempre trago a experiência de quem eu fui, aliás, de quem eu era, né? Lá, anos atrás. E do que eu vivenciei para estar onde eu costumo dizer que eu não estou onde eu gostaria de estar. Mas tá no caminho. Eu peço a Deus todos os dias saúde para que ele... para que eu tenha saúde o suficiente para correr atrás dos meus objetivos que, igual eu falei, né? Eu tô com 33 anos hoje. Novinho, E eu tô assim, não tô nem no começo do que eu quero para mim, entendeu? Hoje sou, graças a Deus, muito bem casado, tenho uma filha maravilhosa. Manda um beijo pra esposa. E hoje, um beijo, amor, te amo, filha. Também te amo. Eu vou chorar de novo. Pode chorar, o risco é eu chorar também junto aqui. E não tem, gente, não tem... uma motivação melhor do que o nosso filho, né? Não. E hoje eu tenho... de uma companheira, né? Cara, tá ali firme e forte esperando você. Sim, der e vier. Sim. Isso isso é sucesso, Thiago. Quantas vezes a gente se deparou com dificuldade. Ontem eu fiz 8 anos de casado.
Parabéns. Só que a gente teve um período onde a gente se separou, né? Ficamos 2 anos separados na época. E a pessoa, ela pode até viver bem sozinha. Porém, ela vive muito melhor quando ela tem uma pessoa que, tipo assim, Com certeza. sonhos dela. Compactua, né? No mesmo sonho. E a Laís, a Laís, ela é uma parceira, assim... Eu não sei, Falta eu sou meio palavras. suspeito pra falar, porque, assim, ela me ajuda em todas as situações, assim. Às vezes eu tô com uma dificuldade e não consigo encontrar uma solução, porque você fica com a cabeça cheia, enfim, ela vem, ela fala, não, Ela traz a paz. e se a gente fizesse isso? Aí é onde eu vou retomando, consigo encontrar, eu não tinha pensado nisso, porque assim, uma pessoa, e ela é mais, dentro do relacionamento, ela é mais racional. Verdade. Ela é. Ela, se ela precisar falar um não pra, tipo, lá na frente a gente Poupar. colher o fruto desse não, ela vai falar. Que legal. E eu já sou diferente, eu não consigo falar não, pra nada. Então, assim, são as minhas inspirações. Eu levanto, hoje eu tenho uma rotina onde eu levanto 4h20 da manhã. Eu ia realmente te fazer essa pergunta, porque a vida de um personal é uma vida puxada. Muito puxado. Você tem tempo pra treinar? Como que é essa rotina? Porque tem filha, tem... Conta pra gente. Tem. Igual eu tava falando, né? Eu tenho uma rotina onde eu levanto 4h20 da manhã, onde o meu primeiro aluno é 5 da manhã. Eu atendo às 5 da manhã, aí eu atendo às 6. Saio pra casa e volto pra casa pra poder liberar a Laís pra poder ir trabalhar às 7 horas. Aí eu fico em casa, espero a Clara acordar pra levá-la pra escolinha. E eu começo a atender novamente a partir das 9. Aí eu atendo mais ou menos até 12h, 1h, volto pra casa, almoço. Aí 3 horas tem a minha melhor aluna, que é minha esposa. Tô brincando, não fique com ciúmes. Aí eu atendo elas 3, aí eu tenho seguido até 9 horas da noite. O tempo que eu tenho você falou para treinar, 4 horas da tarde eu treino com o meu aluno já faz tempo já. O Ramon é um aluno meu mais antigo, é um aluno meu que tá aí comigo, já vai para 2026, vai fazer 7 anos que a gente tá junto. Assim, um casamento. É um casamento. Eu e o Ramon é um casamento. Não fique brava comigo, é Laísa? Não Laís. Fique brava. Laís, não fique brava, mas... O Ramon, ele venceu a minha carreira toda, assim, praticamente. E a gente treina junto porque a gente compactua. Tem uma afinidade. Então, assim, eu gosto de treinar com ele e ele também gosta de treinar comigo. Por isso que a gente treina no mesmo horário. Igual eu tava falando em relação ao horário que eu chego em casa. Eu chego 9 horas em casa, as meninas já estão dormindo. E aí eu chego, vou fazer minhas coisas, vou ajudar um pouco nas tarefas de casa, né? Pra também não ficar muito com ela. Gente, esse é o Thiago, viu? Pra quem não conhece, é verdade isso, não é mentira. E no outro dia eu faço a mesma rotina de sempre. Moniquinha educou muito bem, né? A Mônica é... É cansativo? É cansativo, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Claro. Por que eu digo prazeroso? Porque eu volto lá atrás. Na época que eu trabalhava lá em Galha, eu acordava 7h30 da manhã. Eu acordava assim, não é desânimo, mas assim, quando você trabalha com aquilo que você gosta, é muito mais prazeroso, né? Quando você trabalha com algo que você precisa, não que você gosta... Na verdade, eu sempre gostei dos meus... Um pouquinho. Antes de ser balconista de farmácia, eu já trabalhei na padaria do Tim. Nossa, do Tim. Que na época... O Tim, ele era primo do meu pai, né? Então eu trabalhava com ele, entregava pão. Era o horário que eu acordava mais tarde. Se você que tá em casa acha que eu acordo 4h20, eu acordo hoje cedo. Na época eu acordava 2 horas da manhã. 2 horas. Por quê? Porque eles entregavam o pão, né? Em Galha ainda tem isso. A padaria 15 faz isso ainda. Deixa no portão lá. É isso. Então eu trabalhei de padeiro, né? Fazia lá. Depois eu fui trabalhar com o Pepinelli.
Pinelli. de instalar antena parabólica, Bom, você foi completo, fala isso. irregular, sintonizar canal. Saí de lá, eu fui trabalhar na... Eu não vou me recordar o nome da madeireira, que é ali perto nas costas do posto de gasolina, onde foram de vocês ali, na esquina. Ah, do Zé Honório. Mas não é do Zé Honório, é do Zé Honório ainda? Não, agora é do João Cruella, mas Então, acho que era da filha do Zé Honório. Isso, eu trabalhei lá para eles, porque na época meu cunhado trabalhava lá. Depois eu fui para balconista... Não, minto. Balconista de farmácia eu fui logo quando eu estava trabalhando com o Pipinelli. Meu Deus. Aí depois eu fui trabalhar na madeireira, fui trabalhar na Cirenaica. Da Cirenaica eu fui para Garça trabalhar na... Vim para Garça, né? Na Workbody, o pessoal de Garça deve conhecer bastante. Eu peguei o ápice do ápice do ápice da Workbody, onde ela tinha 3 unidades. Ela tinha uma unidade em Galha, e ela tinha 2 unidades aqui em Garça. Eu trabalhei naquela de frente pro... Na verdade, eu trabalhava nas duas. Eu abria a de frente do Serve Todos, ficava lá até meio-dia. Ia para casa da minha avó, que nesse tempo eu morei com a minha avó por 2 meses. Eu moro aqui. Moro aqui. Hoje não mais, moro em Galha. Aí eu fui morar com ela, trabalhava lá até meio-dia, ia para outra, onde eu entrava às 2 horas da tarde e ia até às 6 horas. Aí daqui eu pegava o ônibus daqui de Garça, que saía lá da rodoviária. Eu ia a pé da Workbody até na rodoviária para pegar o ônibus. Cara, tem Passa um filme, né? Assim. Eu tenho uns insights assim. Muitas vezes quando eu me deparo com uma situação complicada e pessoas vê difícil, o close, mas não vê o corre. corre. Eu tenho uns insights assim, eu falo, cara, essa situação que eu tô vivenciando hoje é muito, mas muito menor do que eu vivenciei no passado. E eu tô reclamando porque lá eu superei. Aí no dia a gente levanta, né? Dá uma sacudida e toca o barco de novo. Então, assim, eu já fui multifunções. Foi completo pro casamento. Parte elétrica, parte de confeitaria. Na época da faculdade, até um pouco depois de formado, já fui personagem de festa infantil. Já fui o Mickey. Na chegada do Papai Noel em Marília, Thiago. O Mickey que recepcionava o Papai Noel era eu, porque eu trabalhava fazia uns freela, né? Por uma empresa que chamava Mexa-se Recreação. Existe hoje, mas assim... hoje até esse tempo atrás surgiu um convite dela, mas pô, minha agenda é muito lotada. Eu não tenho tempo praticamente para nada. Então eu optei por não assumir mais esse compromisso. Mas assim, já fui o Hulk, já fui Peter Pan, já fui Capitão América. Eu sou bem parecido com o Capitão América, né? Eu fui Capitão América, já fui o Mickey. Então assim, eu fui multifunções. Coisas que a educação física ela me proporcionou nesse tempo. Então assim, eu sou muito grato. Minha rotina hoje, apesar de ser intensa, né? Igual eu volto a falar, né? Hoje ela é cansativa, Por que eu voltei na parte que eu trabalhava? Porque eu acordava de manhã, 7h30 da manhã. Essa é a sua maior motivação nos dias de desânimo? Lembrar de tudo que você já passou, que você já vivenciou para chegar hoje, ser o Thiago Moraes em Marília, na região? Também. Mas hoje eu ainda coloco as meninas como a minha... Porque, motivação assim, maior. Porque assim, hoje se eu acordo 4h20 eu vou dormir... meia-noite, que é o horário que eu vou dormir, fácil. É porque eu quero dar o melhor para elas. Proporcionar o melhor para elas. Igual eu falei, eu tô com 33 anos, mas eu quero chegar a um ponto onde... Lógico que eu não vou fazer isso porque hoje a mulher é totalmente dependente, né? Sim. Independente. Mas eu quero chegar para ela assim e falar assim, olá, ter uma escolha. Se você quiser dar uma desacelerada aí... Pode jogar para mim que agora eu vou dar conta. Estamos no caminho. Não, igual eu volto a falar, não estou onde eu quero estar ainda, mas chegaremos lá, em nome de Jesus. Não tenho dúvida, tenho certeza. Por que eu falei em relação aos horários? Na época eu acordava 7h30 da manhã para desempenhar tarefas que, lógico, eu fui contratado, mas assim, tá, vamos lá, né? Às vezes
Não com Não tinha um tanto ânimo. propósito, Não né? com tanto Não era um ânimo que eu propósito. Hoje, Gi, eu acordo... É lógico, né? Tem um dia ou outro, assim, que perco hora. É raro, mas, assim, acontece, tá? O relógio de despertar, você aperta o soneca, você vai acordar às 6 horas da 4 manhã. horas de sono, Thiago. Já perdi os 2 alunos. Sábado também é assim, Sábado não. mas Sábado eu tranquilo. atendo alguns alunos de sábado, mas a partir das 9 só. E o Thiago pai? Fala um pouco pra mim, como foi aí o Aí nascimento você mexe dessa... num assunto onde me desmonta bastante. Mas constrói também muito. Constrói. Eu costumo dizer que quem veio para aprender está ensinando. Ah, eu não tenho dúvida. Eu não esqueço dessa frase nada, né? Eu vi uma vez e eu levo para mim. Quem veio para aprender está ensinando. E ela ensina eu todos os dias. Ela acha que, por exemplo, Qual foi o maior ensinamento que tua filha te trouxe, Thiago? Eu ia falar isso agora. Sobre o verdadeiro significado do sentimento. Porque assim, quando você... eu te amo. Igual eu falo direto pra Laís, assim, todos os dias, né? Essa é a sua linguagem de amor. De amor. Eu te amo. Uhum. Eu sei o tamanho do meu sentimento pela Laís. Uhum. Eu não consigo nem mensurar o tamanho do meu sentimento pela Clara. Uhum. Assim, chega a ser bizarro falar sobre isso, porque ela acha, por exemplo, que o beijo dela, sara qualquer dodói dela. Mas, na verdade, esse beijo que eu dou nela... Eu tô me curando, sabe? Então, assim, e a nossa conexão... Nossa conexão, assim... Apesar de a gente vivenciar um pouco tempo, eu e ela... Por quê? Ela acorda às 7 horas quando não atrasa. Ela acorda às 7 horas, eu levo ela... Ela não gosta muito de acordar cedo. Ela... Igual o pai. Eu levo ela pra escola e deixo ela na escolinha umas 15 para as 9, mais ou menos. É o tempo que eu fico com ela. E é você todos os dias. Todos os dias, Mas a porque ela aí já questão tá não é trabalhando. tempo, a questão é tempo de qualidade, né? Igual eu costumo dizer assim, ó. O tempo que a gente tá junto... Tá junto. Eu procuro... com uma certa dificuldade, mas assim, eu tô melhorando bastante em relação a isso. Eu sou muito antenado, assim, nas minhas redes sociais, assim. Hoje o celular, para mim, é minha ferramenta de trabalho. Sim. E eu costumo, assim, meio que deixar de lado, quando eu tô com ela, deixar de lado um pouco isso e ficar um pouco com ela, né? O pouco de tempo que a gente tem, ter esse tempo de qualidade. Então, assim, a Clara hoje ela tem 3 anos e o dia que eu descobri que eu ia ser pai... Como foi? Eu tava trabalhando. A Laís me ligou de chamada de vídeo. Eu tava trabalhando... Eu olhei pro Flávio. Eu tava numa... Clara tá com quantos anos? 3 anos. 3 aninhos. Eu olhei pro Flávio. Antes de atender a ligação da Laís, eu olhei pro Flávio. Eu falei assim pra ele. Eu falei assim, você pai, quer postar? Mas você já imaginava? Que, na verdade, é assim, ó. Existem muitos pais que falam assim, foi meio que, tipo assim, não foi planejado, aconteceu e tá aí hoje com 20 anos. Igual eu costumo dizer pro meu irmão que assim, ó, meu pai caprichou. É diferente, né? Meu pai, eu sou o primeiro. Então, os defeitos que eu tive de fábrica, ele tentou melhorar na minha irmã. Aí ele viu que ele tinha um casal. Aí, assim, meu irmão ele veio depois que eu tinha 5 anos de idade. É diferença de 5 anos. Meu irmão é 5 anos e eu com a minha irmã é 1 ano e 11 meses. Thalita também tá então, com corpão. Eu tenho 33, a Thalita tem 31, só que ela faz 32 primeiro que eu, antes de eu fazer 34. Ela é de abril, eu sou de maio. E o Juninho tem 28. 20. Mamãe tem 51. Novinha. Linda, Mônica. Me teve com... Minha mãe é minha parceira. Vou chegar nessa parte ainda. Mas assim, eu costumo dizer pro meu irmão que ele veio sem planejar. Então assim, a gente escuta bastante, né? Aconteceu. Veio. Só que diferente
da galera, eu e a Laís, nós planejamos a Clara. Vou falar ainda sobre isso, mas eu já competi no fisiculturismo. Sim. Você vai me perguntar sobre isso. E a gente usou, na época eu usei bastante hormônio, né? E eu precisava fazer um tratamento para, se caso eu quisesse ter filhos. Tá, então o fisiculturismo ele veio antes do nascimento da Clara. Veio em 2019. Em Tá. 2019. Porque também tem muita gente que, assim, não sabe dessa parte do Thiago. Não sabe. Eu gosto de contar porque foi através dessa vivência minha que eu consegui transformar mais ainda a vida das pessoas. Como que foi a decisão, agora mudando um pouco do assunto, como que foi a decisão do fisiculturismo? Foi assim, Gi. Eu sempre... eu tinha uma rotina de treino na época que eu ainda era estagiário, mas não tão estruturada igual eu comecei a ter quando me formei. Até porque o meu corpo é o meu currículo, né? Uhum. Então, você precisa estar bem... Porque ninguém vai numa nutricionista que é acima do peso. Ninguém vai Há uma incoerência, né? A galera... É hipocrisia a gente a falar que galera, não. infelizmente ou felizmente, ela vê o profissional O resultado. como um modelo. Então, assim, eu precisava estar bem. Sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas eu precisava estar ainda melhor para mostrar para as pessoas que, assim como eu fiz a sua comigo, entrega. Eu também conseguiria chegar no objetivo que ela buscaria. Uhum. Gi, no ano de 2019, nós fizemos uma viagem em 2018 para Cancún. E lá eu lembro que tinha um banco onde eu e a Laís ficava esperando os transfers para levar nós para os passeios, né? E tinha um banco onde eu ficava fazendo umas poses, fazendo um duplo bíceps lá, sem saber, sem me familiarizar com relação à pose, enfim. E eu fui gostando dessa brincadeira. Aí eu fui intensificando, fui melhorando uns pontos fracos que eu tinha no meu físico. E o Rafa, que a gente já era, nessa época, já estava muito próximo já. Costumo dizer que o Rafa é um irmão mais velho que eu não tive, assim. O Rafa... Um anjo que a vida te trouxe mesmo. O Rafa vivenciou o ruim comigo na época onde... Questão de separação na época, incerteza dentro da sala de musculação, do que fazer, do que não fazer, de como se portar. Um conselheiro. O Rafa, ele é meu espelho, assim. Eu olhava ele, eu queria replicar. Do meu jeito, Thiago, de ser. Sim, uma inspiração. E eu cheguei nele e falei assim, tio, que você acha? Vai ter um campeonato aqui na nossa cidade. O que você acha de eu competir? Tô aqui na minha cidade, não vou gastar vou gastar só com a inscrição. A pintura nós conseguimos já. Tem toda uma galera que tá querendo me ajudar em relação a patrocínio, né? Tive meu primeiro patrocínio de uma loja de suplemento da minha cidade na época. E ele falou assim, cara, igual você falou, não, você já tem. Então, assim, se você quiser entrar de cabeça, eu tô com você nessa. Em janeiro de 2019, eu faço no meu Instagram, porque eu sempre tive essa facilidade de falar com as pessoas, né? Eu faço eu tomo uma decisão de que eu iria competir. Só que eu não estava sozinho nessa. Eu tinha, querendo ou não, eu tinha uma equipe, assim. A Marcela, que esteve no mesmo lugar. Um beijo, Beijo, você. Marcela. Marcela é diva. Cara, eu amo a Marcela. Assim, a Marcela foi uma pessoa que me ajudou muito também, Gi. Muito, 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 muito. Aprendi Marcela muita coisa. Luz. Muita coisa em relação à nutrição, a parte de nutrição. Porque não é a nossa área, mas assim, a gente precisa ter um básico, né? Um entendimento básico. Tem que ter conhecimento. Ela me ensinou bastante, eu aprendi muito nessa questão do meu acompanhamento que eu fiz com ela. A Marcela cuidava da parte nutricional.
de todo o meu parte de quantidade de carboidratos, proteína, o que comeu, o que E você não seguia comia. à risca. Eu fiquei 194 dias, de domingo a domingo, Fazendo as mesmas coisas. comendo a mesma coisa, na mesma quantidade, no mesmo horário. Muitas vezes eu ia pra Galha na casa da minha mãe e tinha... Eu amo lasanha. Amo lasanha. E encontrava a travessa de lasanha na minha frente, assim, e a garrafa de 1 litro de Coca-Cola. São suas tentações. São minhas tentações. Só que na minha frente também tinha, além da garrafa de água que tava ali, e do meu frango sem sal, sem tempero nenhum, Não pode ter tempero. eu tava... É um take que eu tenho, assim, que uma época que eu venci da preparação, que eu tava 0 carboidrato, 0 sódio. Nossa Senhora. Nada de carboidrato e nada de sódio. E eu falei assim como tava a garrafa de água e a minha marmita com frango, tava também dentro de mim um sonho e um objetivo a ser conquistado. E eu tinha pessoas que em hipótese alguma, eu podia decepcionar, porque acreditaram em mim. Lembro como se fosse hoje, a Magras, de Marília. Eu fazia uns procedimentos lá no final de secar, de remover. Quanto mais água eu removesse, mais o meu físico ele ia cortando, né? A condição, chegando na condição, então eles me ajudaram bastante. A Prime Imóveis, que é ainda, né? Do Douglas e da Verônica, um beijo para vocês também, me ajudaram bastante, eles eram meus alunos. E entre outras pessoas que me ajudaram. Mas o Rafa e a Marcela foram os fatores-chave. O Rafa cuidava do meu treino. Eu treinava presencial com ele nessa época. Então, assim, o Rafa, se você for perceber na história... Faz parte. Ele faz parte. Ele é minha referência Ele é o da vida. corresponsável. Ele é. Que bom, né? Que existem pessoas como o Rafa. Sim, Gi, porque assim... Por mais Rafas, assim, né? Na vida da gente. E por isso que Hoje você é o Rafa na vida de outras pessoas. Por isso que eu decidi contar um pouco a minha história, porque assim como o Rafa me inspirou com a história dele... Hoje é você que inspira, hoje eu Thiago. inspiro pessoas. Eu costumo dizer e postar muitas vezes que, assim... Às vezes você não... você tá inspirando pessoas que não deixam like. É verdade. Não compartilha. Não comenta, não interage, mas leva o print. É verdade. E é triste isso, né? Mas... Porque eu olho ali o teu Instagram e falo, nossa, que orgulho, né? Esse garoto, eu lembro dele passando ali, ó, no jardim, no trabalhar na Paola, hoje. Então é gostoso aplaudir o sucesso do outro. É muito bom. Mas nem todo mundo está preparado para isso. É melhor ainda quando a gente faz uma retrospectiva assim, e essa ideia de poder contar para você um pouco não, a minha história, né, de vida, me faz remeter a coisas que, assim, eu não posso de maneira alguma me esquecer de onde eu vim. Isso é o básico, a né? minha... A gente tem que lembrar. Foi o que meu pai e minha mãe me ensinou. Mas nem todo mundo tem essa memória, e você tem? O Tiaguinho, antes de ser... O Thiago Moraes, antes de ser o Thiago Moraes, ele foi o Tiaguinho. E o Tiaguinho lá ainda tem coisa... No Thiago Moraes de hoje tem coisas do Tiaguinho que eu prezo bastante. E um pouco... eu costumo falar em gratidão, assim. Então, eu sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida. E essas pessoas que eu mencionei aqui, eu sou grato eternamente a eles. E a Marcela e o Rafa decidiram embarcar comigo nessa. Em algum momento da edição aí, vai aparecer uma foto do meu antes. Sim. E uma foto... Teremos o antes e o depois do Thiago, Thiaguinho. Thiago versus Thiaguinho. E Aliás, Thiaguinho versus Thiago. E uma foto do meu físico, onde eu apresentei ele nesse primeiro campeonato. Foi em março de 2019. Eu tava com físico, assim... Chegou a quantos quilos? Eu competi com o mesmo peso, por incrível que pareça, com o mesmo peso que eu tenho hoje, 72. É por categoria, não é? Na verdade é por altura. Eu sempre competi até 1,72. Isso é alto. Mas... alto. Mas assim, eu peso, ó,
Eu tenho hoje 1,70 e 1,70, 1,71, Então, sempre competi nessa categoria. Então, assim, na época... Hoje mudou muito, Gi. Muito. Eu Hoje, não entendo muito hoje tem desse peso. mundo, É que, na Thiago. verdade, Eu acompanho um pouco. É que, na verdade, os meus campeonatos, todos eles eram amadores. Eram os regionais, assim. Eu competi em 2 campeonatos só. Eu vi que vi agora que assisti, né? Que teve um campeonato, né? Que ganhou um brasileiro. Como chama? É o Ramon? É o Ramon. Ele ganhou Torci a Copa muito. do Mundo do fisiculturismo. Foi ele que ganhou na categoria Ele foi dele, o único, né? assim, que eu acompanhei um Existem pouco outras mais. meninas que não tem tanto um conhecimento, Visibilidade, uma né? visibilidade, mas assim, que são muito Infelizmente. boas também, que também são brasileiros. Sim. Só que o Ramon, ele é o hype hoje, ele é o que vende, né? Sim. Aí, o Rafa Vitrine. e a Marcela optaram por embarcar comigo nesse processo, nesse sonho. E eu tava com um shape, assim, inexplicavelmente harmônico. Todo detalhado. E só que naquele dia existiam atletas que estavam melhores do que eu. Tanto em relação ao condicionamento nem tanto, mas acho que questão de pose. E foi a primeira apresentação Foi sua? minha primeira apresentação. Foram quantas apresentações ao longo dessa... Eu só competi 2 vezes, as 2 no mesmo ano. Uhum. A primeira, de 12 atletas, eu peguei um top 6. Eu tentei achar a medalha para trazer, eu ia mostrar. Eu levei um top 6 na primeira Thiago, competição. Muito, muito bom, assim. Fiquei muito contente. Só que eu via... O Rafa, ele sempre deixou transparecer muito. Eu via que o Rafa não estava contente. Porque na concepção dele, eu merecia uma colocação melhor. E eu sempre tive aquilo comigo, né? As pessoas, eu não conseguia suportar essa... por mais que ele falava que não, mas assim, eu não conseguiria suportar a ideia de que eu tinha, querendo ou não, decepcionado ele. Por mais que, assim, tava ótima a colocação. Mas isso talvez era uma cobrança mais tua, né? Aí foi onde nós decidimos competir mais uma vez no mesmo ano. Foi quando eu já estava divorciado já na época. Na preparação, eu enfrentei o processo de divórcio e de separação. Complicado, né? Foi bem complicado. Assim, a gente sabe que cortisol aumenta, os hormônios desregulam tudo. Isso para um atleta é muito ruim. É um estresse, né? É um estresse. O estresse em si prejudicial. Foi um pouco prejudicial em relação à condição, mas eu tinha um volume muito bom. Eu cheguei, a gente vai mostrar também uma outra foto. Eu estava, em relação ao primeiro campeonato, eu competi mais condicionado, só que com um pouco menos de volume. E no segundo eu competi com um pouco mais de volume, competi 5 quilos a mais. Que é considerável, né? Só que uma condição, a gente não conseguiu apertar tanta condição. Por quê, Gi? Porque a minha rotina na época já estava começando a se tornar caótica. Em relação a atendimentos, em relação a... Porque assim, ó, para você ter uma noção, eu trabalhava até o último aluno era 10 horas da noite. Nossa. Era das 9 às 10. E o meu cardio que eu ia fazer era das 10 às 11, a hora que a academia fechasse. Então, assim, a academia fechava às 11 Você foi horas. afinco mesmo no fisiculturismo, mergulhou. Eu fui lá, eu vivenciei o ruim. Eu acordava... eu lembro como se fosse hoje, eu comendo 250 gramas de salmão cru, sem sal, sem shoyu, sem cebola, tempero, sem nada. E eu lembro que eu falei assim pro Rafa... O Rafa tá junto. Não, o Rafa, ele... Gente, vou querer conhecer esse Rafa, hein? Ele faz parte da minha história. Inspiração mesmo, parceiro. Dos 13 anos de profissionalidade que eu atendo, os 13 anos ele estava ali. E eu falei, Rafa, mas nenhuma cebola, cara, nenhum temperinho, nem nada. Ele falou assim, cara, o cara que você quer ganhar tá comendo com cebola. Se você quer ganhar dele... O Rafa é motivacional, não, real. Rafa, ele tem uns cortes cirúrgicos. O Rafa... Não sei se a Marcela chegou a comentar dele aqui.
Não. A Marcela treina com ele. Ah, então eu conheço o Rafa. Aquele ali é o Rafael. Ele foi o primeiro Conheço assim, né? Ele foi o primeiro treinador do Rafael Brandão. Os relatos da Marcela. Rafael Brandão, ele é hoje o nosso... Ele não competiu, né, nesse Mr. Olímpia, mas porque ele está vivenciando uma outra fase da vida dele, mas ele promete voltar aos palcos em 2026. O Rafa, se não for o melhor, é um dos melhores atletas do Brasil hoje no fisiculturismo. Que legal, em Marília. Mundialmente falando... Então, mas ele de Marília, né? Pro mundo. Ele nasceu aqui. Garça. A gente jogou bola junto. A gente, Olha. anos mais tarde, nós iríamos relembrar desse acontecido. Uhum. Mas nós jogamos bola junto na quadra do... Então ele já te do conhecia. Vitor Hugo, da escolinha aqui, Uhum. perto da padaria ali. A gente jogava ali, é uma quadra aberta, a gente jogava ali. Depois ele iria... Agora tá fazendo tudo sentido, assim. Depois ele iria me conhecer, futuramente ele iria relembrar de mim, né? Então, assim, o Rafa, o Brandão, ele é um... Eu coloco ele, na minha avaliação, eu coloco ele como o nosso melhor atleta brasileiro hoje. Rafa, um beijo pra você também. E, assim, o Rafael Bernardes, ele sempre foi meu treinador. Ele sempre mexeu com a questão da minha cabeça, coisa que ele fez com o Rafael Brandão para ele ser o que ele é hoje. E eu sempre quis... Uma boa influência. Existem as más e as boas. Eu sempre caminhei, graças a Deus, caminhei com as boas. Então, assim, eu sabia que eu tinha, querendo ou não, uma dívida com ele. Dívida, não... Por mais que ele falava que não, mas, assim, eu queria entregar algo... Era tua, não dele, né? Era uma coisa emocional. Eu queria entregar algo que ele falava assim, que ele falasse assim, ó... Poxa, conseguimos. E conseguimos. Nós fomos competir, na época, num campeonato que chamava Fitness Maracaí. Uhum. Eu fui campeão da minha categoria. Ele levou um atleta dele. Nós viajamos juntos, se preparamos juntos, nos pintamos juntos. Chegamos lá, a nossa categoria unificou. Então, eu acabei competindo com ele. Eu jurava que eu ia perder para ele. Só que no primeiro campeonato, eu lembro que a condição... Eu estava muito bem condicionado, só que eu precisaria meio que acertar minhas poses. Isso também é uma questão extremamente importante. Conta. Aí eu não estava tão bem condicionado nesse segundo. Estava numa condição legal, mas eu não estava, em relação ao primeiro, não estava da mesma forma. Mas foi o suficiente para eu ganhar a minha categoria, ganhar do Bruno, o atleta dele. E, consequentemente, a gente chama de overall, né? A gente participou do overall na mesma noite. Uhum. Que seria o overall, só para a galera que está em casa entender. O campeão de cada categoria se enfrenta para ser o melhor da noite. E eu... Uma repescagem? Não, é assim, ó. Existe o finalista mesmo. Existe a categoria até 1,65 m. Existe a categoria até 1,70 m. É a unificação e de dela. acima de 1,75 m. Uhum. Na época. E a categoria júnior. Então, pegamos o campeão da categoria júnior, o campeão até 1,65 de cada categoria, o campeão até 1,70 m. E um finalista. Que era eu, um campeão até de 1,75 m para cima. Competimos entre nós para saber quem que era o melhor. O melhor chama-se overall. Overall da noite. É o dono do show. E aí, Papai do Céu me abençoou. Quem foi o dono? O dono do show foi o Thiago Moraes. Que legal, Thiago. Eu fui campeão. Parabéns. Os meus troféus, igual eu falei, Nós vamos também ter a imagem aqui. A gente vai trazer. Do Thiago campeão. Aí eu meio que... Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Finalizada com sucesso. E... Foi o seu game over. Foi o meu... No meu game over eu digo que não, porque assim... Não, eu digo do fisiculturismo. Porque assim, ó, na minha cabeça, eu ia competir ali, ia parar ali. Porque anos mais tarde, em 2020, comecinho da pandemia, eu levaria toda a minha experiência que eu tive na época do que eu competi como atleta. Uhum. Eu traria para dentro da sala de musculação
essa Você mudança. ganhou repertório, Sim, né? mudança de. Eu coloquei dentro do meu currículo algo a mais. Contextualizou. É o tempero. O tempero. Dentro da preparação, hoje, eu entendi como funciona a cabeça de um obeso que come compulsivamente. Eu entendi como que era um ansioso que encontrava na comida uma conforto. válvula de escape para ansiedade. Então, assim, eu comecei a levar isso para os meus alunos. E os meus alunos começaram a entender, eu costumo dizer que Você teve fui empatia mudando por o eles, mindset né? deles, né? Eles foi começando a entender que não existia outra forma de você conseguir chegar num objetivo, num resultado, se você não fizer um trampo. Sim. Por exemplo, a Dona Maria quer emagrecer, a Dona Maria só vai conseguir emagrecer se a Dona Maria for treinar. Não adianta a Gi e o Thiago ir treinar para ela. Sim. Não tem como. Não dá para terceirizar. São coisas que existem que só você pode fazer por você mesmo. Sim. Tiago, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas frequentes, assim. Vamos lá. Aquela pergunta bem clássica. Existe um melhor horário para treino? Não. Existe aquilo que... Eu costumo dizer que existe... O melhor horário é aquele horário que você consegue treinar. Porque hoje a gente sabe o quanto que a nossa rotina é, né? Então, assim, se você consegue colocar... Eu costumo dizer que 30 minutos por dia já é o suficiente. Se você consegue colocar 30 minutos do seu dia para fazer qualquer prática de atividade, seja qualquer modalidade, que já tá ótimo. Você acha que dá para ter resultado treinando em casa da mesma forma que a academia? Você consegue resultados muito bons. Eu já tive alunos e clientes que tiveram resultados muito bons, principalmente na época da pandemia. Porém, os resultados quando você treina na academia, você utiliza aparelho, é outro. O que mais atrapalha o processo de quem já treina há algum tempo e não vê mudanças? O que você acha que quem treina e não vê mudança? O que você acha que pode ser essa situação? Hoje eu costumo dizer que porque para você conseguir um objetivo específico, vamos entrar num objetivo de emagrecimento. Que hoje emagrecimento é o meu carro-chefe hoje, assim. Eu ia te perguntar isso. Hoje, para você entender como que funciona o processo de emagrecimento, antes de mais nada, você precisa se desapegar das coisas que você entende que irão te atrapalhar nesse processo. Renúncia. Você precisa renunciar. Aquela cervejinha, esquece. Você consegue emagrecer tomando cerveja? Tomando cerveja, sim. Tomando bebida alcoólica? Tem pessoas aí que vai falar que sim. Mas eu, particularmente, eu gosto de não colocar. Não ter mesmo assim. Não aderir a esse tipo de hábito. Uma frase que carrego sempre comigo. Se você quer chegar onde ninguém chega, você precisa fazer o que ninguém faz. Anotem. Então, assim, se você busca emagrecimento, lógico, né? Hoje o emagrecimento ele está mais relacionado a um déficit calórico com o que você vai fazer na academia. Porcentagem, Thiago, qual é a responsabilidade no processo de emagrecimento da alimentação e... Hoje eu costumo... E do treino. Do treino. Hoje eu costumo dizer, Gi, que é 70% alimentação. Se você tem uma alimentação legal, balanceada e não treina, você vai emagrecer, só que vai ficar... É diferente, né? Totalmente flácido, com excesso de pele, enfim. Se você tem uma boa rotina de treino, mas come totalmente errado... Dragão. Dieta recurso nenhum. Que hoje nós temos recurso hoje... tem várias canetas emagrecedoras, vários remédios, vários medicamentos. Facilidades. Mas hoje nenhum recurso, tanto ergogênico quanto medicamentoso, ele não vai maquiar uma dieta ruim e um treino fofo. Se você treina mal, come mal, não vai ser nenhum medicamento que vai fazer você precisa mudar aqui. Sim. Então, assim, a partir do momento que você faz essas renúncias, você renuncia ao que você
porque você tem um objetivo, você está investindo nisso, os resultados acontecem. É um processo. O processo de emagrecimento, ele pode acontecer muito rápido e você ter dificuldade para sustentar o que você perdeu, ou muito devagar. É muito mais mental mesmo. É muito mais mental. Você precisa querer muito. Muito. Existem alunos meus que tiveram resultados... Sua irmã é uma delas, né? A minha irmã... Thalita, tá linda, viu? A minha irmã, um beijo. A minha irmã, ela chegou pra mim, eu lembro como se fosse hoje, ela chegou pra mim na mesa de casa, ela falou assim, eu preciso mudar. Recalcular a rota. Preciso recalcular a rota porque eu não tô bem comigo, me dói entender e pensar na possibilidade que eu não tô sendo boa o suficiente para minha filha, para o meu esposo, minha irmã... Um exemplo, né? A minha irmã, ela era do tipo da pessoa que, assim, ó, você pedia para ela, por exemplo, a casa da minha mãe ali. Se você pedisse para entregar alguma coisa no hospital para minha mãe ali, que é subir aquela rampa e descer, ela já chegava na casa da minha mãe ali com a língua de fora. Ofegante. Totalmente sem condicionamento físico nenhum. E casa de ferreiro, espeto de ferro. Eu falei para ela, se você deixar eu cuidar do seu processo, vai ser um prazer. E aí o resultado é o que a gente vê hoje nas minhas redes sociais. Maravilhoso. Mudou totalmente a cabeça, né? Uma reprogramação mental, reprogramou, né? E entendeu que para ela conquistar o que ela precisaria e gostaria de conquistar, ela precisaria deixar para trás muitas coisas. Hoje, se você quer, independentemente de qual seja o seu objetivo, se você não renunciar a agir, dificilmente você vai conquistar. Tem que escolher o difícil, né? Tem que escolher o difícil. Tiago, tem uma diferença do treino para emagrecimento e do treino para ganhar massa? Não. Não tem? Não tem. Eu costumo dizer assim, igual eu falei, né? Hoje o processo de emagrecimento está relacionado... Lógico, né? Existem pessoas e pessoas. O que eu faço para ganho de massa muscular e o que a Dona Maria faz para emagrecimento pode ser a mesma coisa. Porém, se você não jogar a questão da alimentação para estar de acordo e caminhar juntamente com a sua rotina de treino, porque assim, ó, igual, eu vou dar uma experiência minha. O meu processo é de hipertrofia e ganho de massa muscular. A minha alimentação durante o dia, as minhas calorias que eu preciso bater durante o dia, gira em torno de 2.800 calorias por dia. Ou seja, Glória a Deus. Só para você entender, eu preciso consumir 2.800 calorias para empatar. 2.800 calorias por dia é o que o meu corpo precisa para se manter de pé. A casa em pé. A casa em pé, falar o português claro. Se eu quero ganho de massa muscular e hipertrofia, eu preciso ingerir mais do que o meu corpo precisa. Só que aí entra a questão da quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras. Para uma pessoa que está no processo de emagrecimento, ela não vai comer 2.800 calorias. Vamos supor que, de acordo com o metabolismo basal dela, ela precisa ingerir 2.000 calorias. Você leva em consideração isso na hora de montar um treino? Sim. Se ela consome 2.000 calorias por dia para manter a casa de pé, não faz sentido ela continuar comendo as 2.000 calorias se ela busca emagrecimento. Então, ela precisa fazer um déficit calórico. Por quê? A energia, porque não necessariamente o seu corpo ele vai conseguir tirar da comida a energia o suficiente que você procura para o seu treino. Para uma pessoa obesa que busca o emagrecimento, ela está num déficit calórico. Então, assim, ela não vai ter energia possivelmente para aguentar um treino intenso. Da onde ela vai tirar energia? Da reserva natural energética que ela tem. É onde surge gordura corporal, transforma ela em molécula de energia que te dá energia para você... falando português, claro, tá? Existe todo um mecanismo por trás disso, mas basicamente é isso. Vai tirando a reserva. Gordura corporal transforma em energia
que é o que você faltaria para compensar o que você... É uma entendeu? matemática simples e eficaz e seguir a risca. Perde calorias, consequentemente perca de gordura. Assim, ou seja, a sua pergunta, existem diferenças? Não existem diferenças, desde que, por exemplo, se eu sou um indivíduo saudável, você é uma pessoa saudável, você busca hipertrofia, eu busco emagrecimento, nosso treino pode ser igual. Nós dois podemos treinar juntos. A finalidade... Só que o objetivo em si é alguma coisa que eu respeite a sua condição, a sua individualidade biológica. Por exemplo, eu tenho uma dor no ombro, você não tem dor no ombro, então a forma como vou fazer uma elevação lateral, por exemplo, é diferente de você. Mas o treino em si segmentado, ele pode ser Por isso que é tão igual. importante, né, Thiago? Fazer atividade física ali na academia, mas com orientação do personal. Sim. Hoje, se você tem um acompanhamento, o caminho ele se torna mais fácil. Porque vai chegar um momento onde assim, você não vai conseguir caminhar com suas próprias pernas ou você não vai conseguir caminhar com aquele pouco de conhecimento que você tem na área. É onde a galera vai em busca de um profissional hoje. E como que o Thiago Moraes lida com os clientes dele que não são tão comprometidos? Eu costumo... Postou no Instagram, eu tiro o print, na próxima aula eu vou fazer a pessoa lembrar. A vergonha no crédito ou no débito? Escolhe. Vou perguntar. E aí? Você tem, hoje, igual eu falei, eu trabalho com bastante pessoas que buscam emagrecimento. A procura maior é essa? Hoje é. E o meu público... meu público pessoal, assim, de alunos presenciais, hoje é a mulher. A mulher hoje busca o Thiago tanto para deixar o físico melhor ou emagrecimento, enfim. Na minha rede social já é diferente. Um dos meus maiores públicos aí hoje é masculino. Então, assim, eu consigo atender os dois, né? Então, geralmente eu costumo... Eu não sou chato, eu não vou te proibir de nada. Só que eu vou sempre lembrar do porquê que você está treinando. Vou fazer lembrar do investimento que você está fazendo, que não é barato. Porque, assim, não adianta nada você pagar personal, pagar nutricionista, pagar academia, chegar lá e fazer, treinar de segunda a sexta. E final de semana quebrar tudo aí como se fosse enfiar o pé na jaca. Depois ir buscar o balde na segunda. E voltar na segunda-feira em busca do balde. Aí uma cara de cachorro que caiu da mudança. Aí fica naquele ciclo vicioso, né? Sim. Você treina, você se ferra a semana toda, para chegar no final de semana você estragar tudo em 2 horas de mesa de bar. Isso para você também, assim, você já chegou a ficar chateado com algum tipo de aluno assim? Ou hoje não mais? Cada um com o seu problema? Não, chateado não, porque assim, são escolhas, né? Sim. Igual hoje eu não bebo, não consumo bebida alcoólica. Que bom. Eu não bebo. Legal. E só que não é porque eu não bebo que eu vou falar pra você, para com isso e tal. Eu vou deixar você ciente de que você precisaria... se você quer um objetivo específico, se você não faz uso da bebida alcoólica... Vai facilitar. O seu objetivo vai ser mais... Não é mais fácil, eu acho que cada um sabe onde a corda aperta. Sim. Mas assim, o caminho ele tende a ser mais tranquilo do que a gente ter algo que joga contra. Sim. É como se, tipo assim, eu tirasse... fosse colocando a roupa suja Você semeia, você prepara a terra, semeia bons conselhos e aí colhe quem quiser bom fruto. Exatamente. Muitas pessoas, uma frase que eu vi esses dias e eu gostei. Pessoas extraordinárias podem sim fazer colheitas extraordinárias. Porém, a semeadura, ela também precisa ser extraordinária. Sim. Porque, assim, igual eu sempre uso, né, um exemplo. Não é porque fulano conseguiu que você vai conseguir, de uma forma mais fácil, que você vai conseguir de forma mais fácil. Você não sabe o que ele passou, porque nem tudo que a pessoa posta lá quem vê close não vê corre.
Com certeza, né? Por trás de tudo isso tem um bastidor que ninguém assistiu. Não, igual. Quantas e quantas vezes alunos meus foram dormir com fome, mais cedo, com fome, para não ficar acordado e comer? Porque tem. Mas também existem alunos meus que já acordou de madrugada para comer. E aí, cada um escolhe, planta e colhe o que... E assim, ó, a culpa é do personal, a culpa é do nutricionista, a culpa é do amigo que não foi treinar com ele, a culpa é da academia que aumentou o valor, mas nunca é do... Eu vi isso hoje, ontem. Mas nunca é do pessoa. alecrim dourado que treina errado e que faz uma dieta ruim. Tiago, agora você vai dar uma dica, aliás, 3 dicas de ouro para quem quer começar a treinar do zero. Tipo, ó, a pessoa tá lá em casa, dica de ouro nunca treinou, aí tá assistindo aqui no podcast o Thiago Moraes, tá tendo essa oportunidade. Falou, nossa, olha, eu tô aqui no sofá, mas o Thiago, ele inspira as pessoas a saírem do sofá. Então, essa inspiração aí, 3 dicas de ouro para quem tá lá em casa. Eu costumo trabalhar bastante com imagens, Gi. Eu costumo falar assim para os meus alunos e para as pessoas também que me seguem, né? Que não tem tanto... não tem uma rotina de treino e alimentação tão bem adequada, mas busca ter um corpo... Assim, ó, todo mundo quer, mas poucas pessoas querem fazer. Pagar o preço do resultado. Eu costumo dizer assim, ó, se você se olhar no espelho hoje e achar que tá tranquilo... Ok. Você entendeu? Agora, se você olhar no espelho e falar tá anotando aí, né? Poxa, eu preciso melhorar. Qual que é a dica que eu te dou? Pode falar olhando para essa câmera aqui, que o pessoal tem que anotar, Thiago. Que eu dou de dica para vocês? Eu não tenho uma rotina, não consigo ficar 1 hora na academia. Eu não consigo ir para academia. Pega aqueles 20 minutinhos, faz uma caminhada no seu bairro. O seu corpo o seu corpo ele vai entender que você está iniciando uma rotina até então uma rotina desconhecida de treino, porém ele vai se adaptar. O primeiro mês ele tende a ser mais fácil, porque você está empolgado e tal, você está vendo lá que seu sono está melhor, sua autoestima está melhor, o seu relacionamento com as pessoas ele está melhor. Porém, no segundo mês, no primeiro mês você percebe que perdeu uns quilinhos ali e tal, tá melhor e tal. Só que o segundo mês é o segundo mês onde nada acontece. Você para de mexer os ponteirinhos da balança, você ia todo dia de segunda a sábado, tá indo 3 vezes na semana. Não é sobre a quantidade, é sobre aproveitar o tempo que você tem. Então, eu tenho 20 minutos, eu vou caminhar por 20 minutos. Já é o começo. Já é. Eu posso segunda, quarta e sexta. Ótimo. Eu consigo agora ir de segunda a sexta. Ótimo. Você percebe que o corpo, só que ele vai começar a pedir mais. A caminhada em si não vai ser o suficiente para ele. Mas já é alguma coisa para quem não tá fazendo. É na onde você procura uma academia. Ok. A primeira dica, então, comece em casa mesmo, com o tempo que você tem. A segunda dica cerque-se de pessoas que compactuam com o mesmo objetivo que você. Nossa, isso é extremamente importante. Porque, assim... O ambiente. Você está no processo de... Vamos colocar o emagrecimento. Você está no processo de emagrecimento. E você tá ali com a sua rotina, tal, seus 20 minutinhos, aumentei para 40 e eu vou conseguir abrir uma academia perto de casa. Vou na academia ali perto de casa para treinar 40 minutos, que é o tempo que eu tenho. Se você chegar a convidar alguém para ir com você e essa pessoa, ela só vai com você para academia só para te fazer companhia e ela não tá extra, né? No extra acadêmico lá fora e ela não tá te ajudando,
é uma pessoa que você precisa dar uma afastada, até porque você tem objetivos a serem conquistados. Se a pessoa não tá compactuando com a mesma ideia, não tô falando para você deixar de ser amiga dela. Já não é uma companheira para academia. Então, assim, a segunda dica. Cerque-se de pessoas que compactuam com o mesmo objetivo que você. Que sintam o prazer de treinar, fazer qualquer tipo de atividade física, aonde quer que seja na casa ou na academia. Acho que esse conselho é pra vida, né? Pra vida. E a terceira dica que eu dou, compre uma roupa ou pegue uma roupa que você gostaria muito de vestir novamente Nossa. e deixa lá. Isso é pra matar, né, Thiago? E deixa Pendura. O que eu gosto de fazer que funciona bastante, pega uma foto da sua pior fase e deixa de papel de parede. Pra você jamais esquecer do que você vivenciou, do ruim, né? Da parte ruim que você vivenciou. Porque pra você chegar a uma foto da sua pior fase, não. Uma foto melhor. da sua melhor fase. Porque a pior também ajuda, viu, às vezes. Porque se você medo. porque assim, ó, se a pessoa conseguiu, por que eu também não vou conseguir? Sim. Se a pessoa emagreceu, por que eu não emagreci? Se a pessoa conseguiu ganhar massa muscular, por que eu não vou emagrecer? Alguma coisa está errada. Então, assim, as 3 dicas. Faça no tempo que você tem, trabalhe com o tempo que você tem, comece com os recursos que você tem, em casa, enfim. Tá na academia? Tem só 20 minutos? Vai pra academia, faz 20 minutos. Não tem problema. Cerque-se de pessoas que compactuam com o mesmo objetivo que você. Acho isso muito importante. Que se você percebe que, assim, ó... Fulano, você vai pra academia hoje? Eu não vou, tal, não sei o quê. Se você tá desanimado, ali já é um gatilho para você não ir. Ou mesmo a pessoa que não vai, mas você fala assim, eu vou pra academia. Vai sim, vai logo. Mesmo que ela não for, mas ela incentivar aquilo ali é uma pessoa... Estímulo melhor da gente. Uma pessoa boa para você caminhar ali. E a terceira dica, que é o que eu gosto de usar bastante, sempre pega uma foto modelo ou de uma situação onde você fala assim, eu quero chegar aqui de novo. Eu quero... A Gi quer chegar nesse físico que a Gi tinha. Então, a Gi vai colocar essa foto aí de papel de parede no celular. Você vai acordar, porque hoje a primeira coisa que você faz, você acordou, você olha no celular. Primeira coisa. Ultimamente eu não tenho feito isso, mas... Abrir o olho, olha no celular. Se você olhar no celular, ver a foto de como você era... Porque assim, Gi, é igual andar de bicicleta. Lógico, né? Com o passar do tempo vai ficando mais difícil por questões hormonais. A questão uma mudança, né? Existe. Mas às vezes melhora. De forma natural. Só que, se você souber usar isso a seu favor, é muito válido. Sim. Então, assim, essas são as 3 dicas que eu dou pra galera que tá em casa. Perfeito. E se eu puder dar mais uma, me contrate. Acho que essa é a melhor. Me contratar é a certeza de resultado garantido. É a fonte da juventude. É isso. Thiago, e agora, todo mundo já sabe que aqui no Café com Gisele Simões, a gente serve o melhor café. E esse café também vem de onde, Thiago? Me ajuda? De Galha. E agora, Thiago, nós vamos servir aqui você. Coloca um pouco mais para cá. Esse café é um café fermentado no capim-limão, lá da Fazenda Irani. Se vocês procurem aí no Instagram... Vai aparecer o @ aqui embaixo? Vai aparecer. E vocês vão poder entender o que realmente o verdadeiro sabor do café. Nossa, é muito bom, né? Fermentado no capim-limão. E tudo isso você pode encontrar na loja de fábrica, lá em Galha, na Fazenda Dona Irani. Porque um bom papo sem um bom café, Thiago, não dá, nada feito. Não Agora, dá. Vamos dar um tchim-tchim aqui. Vamos. A gente... estão servidos? Muito bom, hein? Maravilhoso. E a gente vai dar sequência a esse papo gostoso, com esse café maravilhoso, que só na Dona Irani você encontra lá na Fazenda em Galha, com o quadro Na Xícara com Gisele Simões. Vamos lá. É um bate-bola que a gente vai conhecer um pouquinho do Thiago e se divertir, né, Thiago? Café bom, papo bom. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Thiago, treino que você mais ama.
Nossa, o treino de ombro. Nossa, eu choro pro dia de treino de ombro. Eu adoro. É um dos treinos que eu mais sinto em relação... Porque, assim, é um treino que eu consigo dar mais intensidade. Então, o treino de ombro pra mim. Treino que você menos gosta, Thiago? Perna. Você faz sofá porque é necessário. Perna. Na verdade, você não treina a perna, mas não é porque que você joga bola que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas é porque é chato, é dolorido, mas é necessário. Tá. Uma música que te levanta no treino. Qual é a playlist do Thiago? Uma música. Uma música, cara, uma música que fala muito a minha frase, assim, é Moleque de Vila, Ah, legal. do Projota. Projota. Nossa, essa é minha arrepia inteira. Café, sem ou com açúcar? Amargo já não basta a minha vida. Mas agora que você conhece Dona Irani... Só que esse aqui, igual eu tava falando no off, esse aqui eu tomo fácil sem açúcar. E tá sem açúcar, tá? Sem açúcar. Mas é uma coisa que eu tô diminuindo mais café com açúcar. Inspiração na área fitness. Rafael Bernardes e Vitor Capial. Peso ou repetição? Mais importante. Peso, carga. Um hábito saudável que você não abre mão, Thiago. Treinar. Não abro mão. Não é porque é o minha rotina, não. Meu trabalho, não. Mas não deixo de treinar. Um erro comum que todo mundo comete na academia. Achar que... Posso falar, né? Achar que anabolizante vai resolver alguma coisa. Tá, olha, bacana. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado? Eu acho que... eu tenho sonho... Ó, que besteira. Eu tenho sonho de... Nada besteira. De ir no estádio do Palmeiras, que eu nunca fui ainda. Mas é um sonho que eu vou realizar, mas assim, um sonho mesmo, assim. Mas é um sonho. Acho que é isso. Não realizado. É isso. Um sonho não realizado é conhecer o estádio do Palmeiras. Ótimo. Uma frase que define o estilo de vida do Thiago. Uma frase. Meu estilo de vida. Ou o Thiago. Foi a frase que eu gosto de falar. Se você quer chegar onde ninguém chega, você precisa fazer o que ninguém faz. A consistência ali, É né? isso, Então, vamos brindar. Eu quero mais. Quero mais, então vamos lá. Pode colocar mais. Muito bom. Que bom. Eles trabalham com outros segmentos também, né? Tem torta de palmito, tem geleia, pimenta. Eu pescava bastante lá. Na fazenda. E assim nós finalizamos esse quadro. E nós vamos agora para o encerramento. Thiago, finalizando, eu quero te agradecer imensamente por aceitar o meu convite. Foi uma gravação maravilhosa. O Thiago, para mim, ele é uma inspiração. Todas as vezes que eu abro ali no Instagram, pode ter certeza que eu estou aplaudindo o teu sucesso. A sua família é uma família muito abençoada, né? Nós nos conhecemos desde criança. Desde criança. E é muito prazeroso aplaudir o teu sucesso. Foi uma gravação muito especial, emocionante. E assim, olha, eu te desejo o mundo. Obrigado. Que você possa alcançar voos ainda maiores, com muita sabedoria, com muita saúde e sempre sem perder a essência do Thiaguinho. Hoje você é o Thiago, mas você tem algo que você não abre mão, que é da sua essência, e isso é fantástico, Isso Thiago. é pra vida, né? É pra vida. Parabéns. Gi, eu que agradeço essa oportunidade de contar. Eu falo que contar um pouco porque, assim, é uma história longa. A gente fica a manhã inteira é uma aqui. história de batalhas, uma história de renúncias. E de vitória. E de vitórias. Eu costumo dizer que eu saí cedo, sem nenhuma... Sem nada, sem nenhum recurso, sem nada. E hoje está colhendo os frutos, né? Do meu esforço, da minha dedicação. É muito prazeroso poder contar essa história aqui para você e para inspirar alguém lá de casa é bem gratificante. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora, para finalizar, eu quero que você olhe para essa câmera aqui
E fale o que é inegociável para o Thiago. O que é negociável para o Thiago é os valores, né? Igual a minha essência, da onde eu jamais me esquecer de onde eu vim, do que eu enfrentei, as pessoas que me ajudaram. Acho que é isso, né? A gratidão por essas pessoas que fizeram parte da minha trajetória, para o Thiaguinho se tornar o Thiago Moraes Personal Trainer hoje. Para ser reconhecido por uma marca de suplemento, né? Então, é isso. Os meus valores e a minha essência, assim, são coisas que eu jamais negocio elas. E assim nós finalizamos o nosso terceiro episódio aqui com o Thiago Moraes. Sempre uma satisfação rever Obrigado, você, gente. Thiago, e contar a sua história. E em breve, vocês fiquem aí guardadinhos, ligados, aliás, esperando o nosso quarto episódio. Um beijo.